Olá pessoal, aqui é o Denilson do Inglês CACD. Bom, no vídeo anterior eu compartilhei com vocês aqui algumas ideias, sobre a preparação, sobre os seus estudos para a prova de primeira fase, a prova de inglês da primeira fase do CACD. Hoje eu quero continuar um pouco nessa linha, mas falar do mindset, como você ajusta o seu mindset para estudar para o CACD, independente do seu nível, se você está começando do zero, se está começando do básico, do intermediário, se já está no avançado, se já fez o concurso antes. Essa questão do mindset, correto? É fundamental porque nós precisamos sair das práticas comuns, do paradigma comum. Não, é literalmente sobre isso que eu quero falar hoje. É uma mudança de paradigma. O paradigma que nós construímos enquanto estudamos na escola ou numa escola de inglês. Tá? E não é nada extraordinário, não é nada demais. É simplesmente porque nós estamos tratando de habilidades específicas no CACD. E normalmente na escola isso já vem mudando muito, mas algumas mantêm. Na escola mesmo, lá no ensino fundamental, médio, uma abordagem gramatical, na minha opinião, acho que poderia ser uma abordagem mais voltada para o instrumental, para a leitura, preparar as crianças para a leitura de textos, enfim. E as escolas de inglês normalmente têm uma abordagem mais voltada para a fala, para a comunicação oral. É o sonho de todo mundo falar inglês e a propaganda dessa forma, fale inglês, comunique-se em inglês. E na verdade no CACD nós temos outro objetivo. Nós precisamos escrever em inglês e escrever tecnicamente e escrever bem. Então, se é uma mudança de objetivo, ela também precisa de uma mudança de paradigma. Tá? Agora vamos lá. Que mudança é essa de paradigma? Seria o seguinte: ao invés de você imaginar que, se você estudar métodos convencionais, ou que você já estudava antes, e um dia vai atingir um ponto, um nível para fazer as provas do CACD, se você pensa por esse lado, eu acho que você poderia pensar de uma outra maneira. Seria o seguinte: seria a concepção, digamos, nesse primeiro caso, seria a concepção de que se você fizer muita gramática, o nível básico, intermediário, avançado, se você fizer muito exercício escrito ali de completar a frase, etc., aí vai chegar um ponto, vai chegar um momento em que você vai estar com conteúdo suficiente para começar a fazer as tarefas do CACD. Tá? Então, eu gostaria de sugerir que você pensasse de outra forma, que já seria fazendo as tarefas do CACD desde o princípio. E é possível você adaptar isso desde o início, você ir incluindo tarefas e aumentando o nível dessas tarefas. Então, desde o princípio, uma coisa que eu tenho certeza, porque eu trabalhei por anos com inglês instrumental, é possível você ler, você pode ler em níveis, num nível mais básico, você pode ler notícias, você pode ler textos literários em níveis mais básicos e avançando esse nível. Tá? O seu vocabulário, você vai melhorando o nível do vocabulário, você começa criando listas ali de vocabulário mais básico e aí você avança para vocabulário mais avançado. Então, se ler textos é uma habilidade que é necessária para o CACD, tem como você ir fazendo isso. Da mesma forma, também é possível você fazer resolução de exercícios de primeira fase, exercícios mais básicos, e ir avançando o nível de dificuldade ao longo do tempo. E assim você cresce no inglês fazendo essas tarefas, e subindo no nível, mas já fazendo a tarefa. E quantas traduções da segunda fase? Então, a mesma mentalidade. Você pode muito bem começar a fazer tradução de textos mais simples. Faça a tradução desses textos mais simples. Depois você pode, para começar a fazer a versão, você pode fazer a versão de um texto que você já traduziu, que você tem o original lá em inglês. É simplesmente para você exercitar e ir comparando. Isso vai permitir os seus primeiros passos ali para você começar a fazer as primeiras versões num nível um pouco mais difícil, num nível um pouco mais avançado. Tá? Então, tem como você trabalhar dessa forma. Faça traduções mais básicas, versões mais básicas, faça versões de texto que você já traduziu para o português, você volta ele para o inglês e compara com o original. Tá? A mesma coisa o resumo. O resumo você tem como fazer tarefas com textos mais simples. Você pega textos mais simples e começa ali tirando somente os topic sentences. Depois de superar essa etapa, ou avançar bem nela, você pode começar a inserir supporting details. Você vai ficando cada vez mais eficiente em parafrasear. Então você pode parafrasear de um nível mais simples, depois
você vai ganhando experiência, você vai melhorando a linguagem e com isso você consegue fazer alterações mais profundas, né, mais audaciosas no resumo. E aí você consegue já depois de um tempo começar a produzir resumos e trabalhar na qualidade deles. Então isso é diferente de você achar que vai fazer outra coisa, por exemplo, gramática, e um dia chegar ao ponto, né, simplesmente amadurecer, pronto, estou preparado para fazer resumo. Então não funciona dessa forma, você tem que fazer na atividade e ir melhorando. Bom, e agora? Mas e a redação? É a atividade mais difícil de todas, né? 50% da prova de segunda fase. Eu diria que tudo que você faz, né, a leitura, os exercícios de múltipla escolha, as traduções, as versões, os resumos, tudo isso é preparação para a sua redação. E principalmente o resumo, eu chamo a atenção para os meus alunos, que é o seguinte: quando você faz o resumo, que você analisa o texto original, você analisa como o autor fez aquela estrutura, aquilo ali é um processo de observação de como o texto foi feito. E você vai internalizando aquilo, você vai pegando as características das introduções que você analisa, você vai pegando as características dos parágrafos que você destrincha ali, né, separa em partes, e aí você vai entendendo, né, como um texto é organizado. Né? E, obviamente, você pode fazer as primeiras redações mais simples, assim como o IELTS. Né? O IELTS é um teste que ele enquadra você numa escala. Você tem como chegar lá no exame e fazer uma redação bem simples, talvez com um número menor de palavras, com um vocabulário mais baixo, que vai ser atribuído uma nota para você dentro da escala ali do IELTS, que vai de 0 a 9. Então, comece a fazer as redações mais simples, né? Inspirado em tudo que você faz nas outras tarefas e vá ao longo do tempo melhorando. Tá? Então, tem outros pontos que são fundamentais em toda essa história. Você precisa de frequência, você precisa de regularidade, né? Você tem que fazer isso toda semana. Se possível, tem que ser mensurável, você saber exatamente o quanto você melhorou. Né? O quanto você melhorou de uma redação para outra, para você poder comparar uma com a outra e ver ali o quão foi difícil aquela, o quanto você já fez mais rápido aquela outra, né, aquela nova redação. E assim você vai gradativamente, numa base consistente, de um mês para o outro, você faz ciclos de exercícios. Né? Esses são, na verdade, os princípios que eu utilizo na minha plataforma. Né? Treinamento constante, nós vamos trabalhando em níveis, avançando de um nível para o outro, né? Fazendo ciclos repetitivos de exercício para que você faça cada mês melhor do que o anterior, para que cada mês você descubra uma nova saída, um novo recurso e consiga superar aquilo e aplicar no próximo. E assim você vai consolidando os conhecimentos, certo? Então, de fato, essa é a única forma que eu vejo de você avançar, né? Evoluir dentro das habilidades que o CACD exige de você. Né? Então mude, né? Como eu falei, troque o seu mindset. Vamos mudar o seu paradigma. Você não vai estudar outra coisa e num determinado ponto da sua vida, da sua trajetória, você vai sentir ali, opa, agora eu estou preparado, agora eu posso ir lá e fazer as tarefas da segunda fase. Então, na verdade, isso tem que ser um processo. Você já tem que começar fazendo um pouco de tudo e agregando ao longo do tempo, tá? Senão, você realmente vai ter dificuldade, isso vai gerar ansiedade, né? Eu não consigo fazer, não consigo chegar lá, tá? Então, bom, essa é a minha dica de hoje. Eu vou compartilhar outras ideias, outros, né, mindsets aqui nessa série de vídeos. Espero que você tenha gostado da dica. Não deixe de se inscrever no canal para você ser notificado quando eu publicar o próximo conteúdo, ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo.